Gente, é muito bom quando a gente tira férias, sim ou não? Quem gosta de tirar férias aí? Glória a Deus. É bom demais. Tirar férias, passear, aproveitar um tempo de qualidade com a família, você desfrutar de um bom lugar, você viajar, conhecer novos lugares, estar numa praia nova, um hotel bom, onde você desce, toma aquele café da manhã gostoso, aí depois você curte uma piscininha, né? Olha o retiro de casais aí. Então você tem esse momento ali de lazer, esse momento gostoso de descanso. Só que essa semana, eu meditando um pouco na palavra do Senhor, Deus me trouxe à memória uma palavra. Eu comecei a pensar sobre essa palavra, Deus me levou para um texto, e eu bati a semana inteira em cima desse texto ali, perguntando, Senhor, o que o Senhor quer dizer sobre esse texto? Qual é a mensagem que o Senhor quer trazer? A mensagem estava na cabeça já, pronta ontem, e aí Deus chegou para mim e falou assim, muda o tema. Aí eu falei, não, pai, não, é só o tema só, a palavra está aí, mas muda o tema. Lá na conferência ainda, a palavra já estava definida, mas a palavra que Deus trouxe para a gente meditar, cuidado com a ociosidade. Cuidado com a ociosidade. Nós falamos aqui sobre férias, férias é bom demais, trabalhar é muito gostoso. Nosso Deus é um Deus que trabalhou e que trabalha até hoje. Ele criou o céu, Ele criou as estrelas, Ele criou todas as coisas, Ele criou a terra, o mar, os animais, criou eu, você. Mas Ele também descansou. Ele também nos orientou que nós devemos descansar. Só que esse momento de descanso, ele precisa acontecer no momento correto, na hora certa. Descanso é diferente de viver o ócio. Descansar é importante. Agora, viver uma vida ociosa, não. Jesus ele vai dizer lá em João 5,17, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Talvez, não sei se você se lembra dessa frase, mas você ainda quando era adolescente, chegava da escola, se você estudava de manhã, deitava lá no sofá à tarde, começava a tirar aquele cochilo gostoso, assistindo sessão da tarde, ou então vendo um desenho animado, e a sua mãe chegava lá, ô menino, levanta daí, vai fazer alguma coisa, rapaz, mente vazia, oficina do diabo, não era assim? Você já deve ter ouvido essa frase. Quantas vezes, na vida, às vezes a gente se pega sem fazer nada, no marasmo lá, tranquilo demais. As crianças, volta e meia estão lá, deitadinha no quarto, no sofá, desligada do mundo. É o momento delas. Mas a gente vai crescendo, a gente vai ganhando cada vez mais responsabilidade, a gente vai entendendo o que é a vida, a gente vai começando a perceber que não dá para viver uma ociosidade, não dá para ficar parado o tempo todo, não dá para a gente se desconectar e se desligar do mundo. E ainda que você esteja num momento de férias e de descanso, eu queria te lembrar uma frase que Spurgeon ele fala certa vez, ele diz o seguinte, cristãos temporários não são cristãos. Quem tirar férias desse serviço divino, nunca entrou nele. Palavra dura, palavra difícil de ouvir, porque se você nunca tiver entrado nesse serviço, aí sim você consegue tirar férias. A palavra diz que aquele que colocou a mão no arado, não pode mais olhar para trás. Não pode mais. Então nós precisamos entender que fomos chamados sim para trabalhar. Você está lá no seu momento de férias, mas você não pode tirar férias de Deus. Você não pode deixar de ler a Bíblia. Você não pode deixar de orar. Você não pode deixar de ter o seu tempo a sós com Deus. Você não pode deixar de ouvir um louvor. Você não pode deixar de congregar. Eu, quando eu viajo, às vezes até trabalho. Estou trabalhando, viajei para Fortaleza. Cheguei lá, eu falei assim, bom, estou aqui, quarta-feira, vou fazer o quê? Nada? Vou ficar dentro do hotel assistindo televisão? Não, vou procurar uma igreja.
Como não tem atitude lá, eu falei, vou conhecer outra igreja. Fui lá, entrei, observei a igreja, ouvi uma palavra do Senhor para a minha vida, olhei tudo que eles fazem lá de legal, uma igreja relevante naquele lugar, olhei, aprendi muita coisa, anotei um monte de coisa, falei, gostei, está aí, é isso. Não dá para a gente ficar vivendo a ociosidade, não dá para desligar, não dá para desconectar, descansar é bom, é revigorante, traz renovo, mas nós precisamos entender que não dá para viver a ociosidade. Para algumas pessoas, talvez até tirar férias, ficar em casa, e a pandemia mostrou isso, é um pesadelo, porque você começa a conviver dia a dia ali com a esposa, com o marido, com o filho, com a sogra, com a tia, seja lá com quem for, e aí começam os atritos. Então tem gente que a última coisa que quer é ir para casa, quer trabalhar, e trabalhar, também não é saudável. Nós precisamos do nosso tempo de descanso, nosso tempo de lazer, precisamos do nosso tempo em família também. E hoje, nós estamos aqui cultuando em família. Você está aí com seu filho, está aí com a criança, de repente seu sobrinho, alguém que você trouxe. Bênção. Eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia, lá no livro 2 Samuel, capítulo 11. O tema dessa mensagem: precisamos ter cuidado com a ociosidade. Cuidado com a ociosidade. Tenha cuidado com ela. Eu comecei a pensar sobre isso. Eu falei que, na minha cabeça me veio uma analogia sobre a ociosidade, porque ao mesmo tempo que é algo muito prazeroso, é algo também que às vezes pode te entorpecer. Quando você fica ali na ociosidade, você cria aquele vício de não fazer nada. Depois, para voltar a fazer, é até difícil. Você para de ler a Bíblia, você para de orar, você para de buscar Deus, você para de vir à igreja. Depois, para você retomar essa rotina, é complicado, é difícil, requer muito trabalho. Você abriu a sua Bíblia aí? Vamos ler esse texto. 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1. O texto diz assim: na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe, com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço, viu uma mulher muito bonita, tomando banho. E mandou alguém procurar e saber quem era ela. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o hitita. Davi mandou que a trouxessem e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da menstruação. Depois voltou para casa. A mulher engravidou e mandou um recado para Davi, dizendo que estava grávida. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Pai, obrigado, Senhor, porque a Tua palavra ela não esconde, Deus, nem mesmo as nossas imperfeições, Pai. Eu quero Te agradecer, Deus, porque aqui, Senhor, existem sementes que serão lançadas hoje no nosso coração, Pai. E nós Te pedimos que, em nome de Jesus, essa semente possa encontrar um solo fértil e ela possa crescer e frutificar em nossa vida, para a honra e glória do Teu nome. Nós Te oramos no nome de Jesus. Amém. Queridos, interessante que essa história, ela relata que era primavera. Era primavera e era um tempo de guerra. Era um tempo onde os reis estavam em guerra. Davi era um rei. Era um tempo para que ele estivesse lá, junto com o seu povo, na frente de batalha. Mas o texto vai dizer que Davi, ele não foi para lá. Ele deu ordens para que Joabe fosse para lá, junto com alguns oficiais. E eles então avançam na frente de batalha, começam a guerrear,
E eles vencem mais uma guerra. Davi aqui estava vivendo o ápice da sua carreira. Estava vivendo o seu melhor momento de vida com Deus, com o povo, prosperando. Davi, então, permanece no palácio. E ele resolve lá ligar a sua televisão, ligar o ar-condicionado, assistir um filme, ouvir uma boa música, comer uma boa comida. O que tem de errado nisso? Nada, você vai dizer. Só que era tempo de guerra. Era tempo onde os reis estavam em guerra. Mas Davi permaneceu no palácio. E o texto diz que ele ali, sem nada para fazer, ele sobe. Deixa eu dar uma olhada lá, vamos ver como é que está o tempo hoje. Quando ele chega no terraço, ele olha aquela mulher que a Bíblia diz, linda, bonita, cheirosa, bem arrumada. Eu não sei naquela época, pastor Wagner, mas hoje em dia, ninguém toma banho de roupa. Ninguém toma banho de roupa. Essa mulher estava lá no terraço, tomando banho. E de repente, Davi olha e fala assim, opa, quem é essa mulher aí? Quem é essa mulher? Manda ver quem é. E aí Davi vai lá, manda trazer aquela mulher. E ele se deita com aquela mulher. E depois da festa, vem o convite da paternidade. Fala para ele assim, Davi, que tal a gente ir no cartório? Estou esperando um filho seu. E aí Davi chega e fala assim, agora deu ruim. Vou tentar resolver esse problema aí. E aí você conhece o fim da história. Se você não conhece, depois você pega lá, 2 Samuel, e leia o final dessa história. Queridos, o fato é que esse momento aqui era um momento de guerra. Como eu falei, Davi era um rei que foi ungido. Davi, ele enfrentou lá no campo leões, ursos. Recebeu o seu chamado, foi ungido. Enfrentou Saul. Um camarada que estava lá enfrentou Golias. Venceu a batalha. Um camarada que estava avançando e avançando e avançando. Mas, num tempo de guerra, ele toma a decisão errada. Ele permanece em casa, ele vai para o ócio. Por isso que Deus talvez tenha me chamado a atenção. Cuidado com a ociosidade. Ela é perigosa. Cuidado. Abra os seus olhos. Abra os seus olhos espirituais. Não abra os seus olhos como Davi abriu. Davi olha então para aquela situação. O descanso seria algo até devido, ele era o rei. Um homem que era aclamado por tantas e tantas vitórias que ele já havia levantado junto com o seu povo. Mas nesse momento, primavera, época em que os reis estavam em guerra, Davi resolve viver a ociosidade. E aí é que é o problema. Eu queria que você pensasse comigo. O primeiro cuidado com a ociosidade que nós devemos ter, ela pode te levar para o lugar errado. A ociosidade pode te levar para o lugar errado. Olha o que diz o versículo 1, logo no início, na primavera, época em que os reis saíam para a guerra. Era a época onde os reis saíam para a guerra, e aí Davi foi na contramão daquilo que era necessário. Levou Davi para o lugar errado. Levou Davi para dentro do palácio, para o terraço, para olhar para onde ele não deveria olhar. Nós precisamos entender que esse contexto aqui era um contexto onde os reis precisavam participar das batalhas. Há uma frase, e eu já falei sobre isso aqui, dentro das Forças Armadas, que diz que a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Então o rei ele tinha que estar lá.
Ele tinha que ser o primeiro a puxar a fila. Ele é aquele camarada que estava lá, gente, vamos embora, vamos na frente. Eu estou com vocês. A gente vai vencer essa batalha, incentivando o povo, guerreando junto. Davi, quando voltava da guerra, o povo cantava que Davi matou milhares e milhares e milhares, centenas de milhares. Ele era ovacionado pelo povo. O rei precisava estar lá, mas a ociosidade levou Davi para o lugar errado. Davi queria fazer a coisa certa, queria descansar, mas no momento errado. No momento errado. Talvez você esteja pensando assim, poxa pastor, mas eu trabalho muito, eu preciso descansar. É verdade, você tem todo o direito de descansar, você deve descansar. Agora, escolha o momento certo para descansar. Não tire férias de Deus. Não descanse do Senhor. Não abra mão do seu relacionamento com Ele. Porque a ociosidade vai levar você para o lugar errado. Talvez você esteja enfrentando a maior guerra da sua vida, o momento mais difícil da sua vida, o momento onde você está ali em frangalhos, desesperado, desesperada. Aí você fala assim, não vou para a igreja, não vou para a célula, não vou para o culto da resposta, vou ficar em casa. Irmão, escolheu o lugar errado. Escolheu o lugar errado. O lugar certo para você vencer as suas batalhas é aos pés do Senhor. É aqui. É na casa de Deus. É buscando junto. É chorando junto. É se alegrando junto. É vivendo a dor do outro. É compartilhando aquilo que você está vivendo. A minha alegria precisa ser a sua alegria. A sua dor precisa ser a minha dor. Isso é família, isso é igreja. O povo estava lá guerreando, mas Davi resolveu ficar lá, de boa. Curtir a ociosidade. Não é tempo de viver na ociosidade. Não é. Cuidado com ela. É enganosa. É enganosa. A Bíblia lá nos conta que havia um homem chamado Elias, profeta Elias. Um camarada, pensa num homem de Deus, Elias. Pensa num homem que realizava grandes feitos, Elias. Elias tinha um discípulo. Qual era o nome do seu discípulo? Hein? Eliseu. Eliseu caminhava com ele. Eliseu estava ali, aprendendo, olhando tudo que ele fazia, da forma como ele fazia. E aí, num dado momento, Eliseu chega para Elias, lá em 2 Reis, capítulo 2, versículo 10, diz assim, olha só, disse Elias, você fez um pedido difícil. Sabe o que ele pediu? Porção dobrada do Espírito. Porção dobrada do Espírito. E aí então Elias chega para Eliseu e fala assim, ó, você fez um pedido difícil, mas se você me vir, quando eu for separado de você, terá o que pediu, do contrário, não será atendido. Tem coisas, meu irmão, que Deus só vai fazer na sua vida se você estiver no lugar certo. Anota aí. Deus só vai fazer determinadas coisas na sua vida se você estiver no lugar certo. Ele pediu porção dobrada. E Elias fala assim para ele, se você me ver subindo, você vai receber. Sabe o que ele está dizendo aqui? Cola em mim. Não abre mão não. Não vai viver ociosidade. Porque se você estiver vivendo a ociosidade na hora que eu subir, você não vai receber aquilo que você está buscando. Talvez você esteja buscando algo em Deus. E você não recebeu até agora, porque você está no lugar errado. Ah, pastor, então eu estou vindo nessa igreja aqui, essa igreja é errada para mim? Não, não é isso não. Estou dizendo para você, que nós precisamos estar envolvidos com Ele. Totalmente envolvidos, não perca um detalhe daquilo que Deus vai fazer nessa igreja. Porque o detalhe, às vezes é a chave que vai mudar a história da sua vida.
O detalhe é aquela palavra que vai falar assim, é isso que eu estou buscando, é isso que eu precisava, glória a Deus, louvado seja o Senhor, porque hoje eu entendi o que o Senhor quer para a minha vida. E aí Deus falou, e você não está aqui. Por isso que para mim, irmãos, desculpa a franqueza, mas culto para mim é inegociável. É inegociável. A nossa igreja, ela tem uma flexibilidade muito grande, glória a Deus por isso, louvado seja o Senhor, porque você pode acordar num dia de domingo, de sol, e falar assim, eu vou para a praia, e de noite eu vou estar no culto. A palavra que nós pregamos aqui no domingo de manhã, é a mesma que nós pregamos no domingo à noite. Então você pode vir à noite, curtir a sua praia durante o dia, almoçar com a sua família, tirar um soninho, e voltar ainda de noite, olha que bênção. Ou você que gosta de acordar cedo, vem para a igreja, sai daqui, almoça comigo daqui a pouco, meu aniversário, quero te convidar para você almoçar comigo, tem um churrasco ali atrás te esperando, cada um paga a sua e a amizade continua, não é isso, Shirley? Então, e você ainda abençoa a igreja, glória a Deus pela sua vida. Não sei se vai ter carne para todo mundo, mas o Zona Sul está ali em frente. Irmãos, olha que coisa linda. Você pode chegar aqui, cultuar ao Senhor de manhã, sair daqui, almoçar com a sua família, assistir o jogo da tarde lá, Campeonato Brasileiro, que daqui a pouco vai começar, o Mengão vai arrebentar esse ano, não é não, Eldo? Glória a Deus. Se você não é flamenguista, quero te dizer que você está fora da visão. Tá? Vai ter atitude, vision, presencial, e você vai estar aqui. A gente vai discutir sobre isso. Irmãos, o ponto é que Deus é um Deus de detalhes. Ele é um Deus de detalhes. E aí você está no lugar errado, você deixa de receber aquilo que Deus tem para você. Caramba, será que é tão difícil? Será que é tão difícil deixar de ficar um domingo lá no ócio e vir ouvir a palavra de Deus? Uma quarta-feira que você sai do seu trabalho, estou cansado, mas eu vou lá, porque hoje tem uma palavra de Deus para a minha vida, hoje tem uma resposta de Deus, Douglas, para a minha vida. Irmãos, quantas bênçãos Deus tem realizado nessa igreja, quantas bênçãos, eu entrei aqui hoje, nós vamos gravar esse testemunho, tem uma irmã aqui da igreja, foi hoje, bênção fresquinha para você aí, ó, me procurou ali, falou assim, pastor, estou aqui, ó, estou vindo do meu apartamento e com o meu carro. A gente compartilhou isso, deve ter alguns meses. Hoje Deus entregou a bênção para ela. E eu não estou falando só de bênção material não, irmãos. Longe de nós aqui pregar a teologia da prosperidade. Mas Deus, ele é um Deus de galardoador. É um Deus que gosta de dar mimo para a gente. Se você precisa de um carro, Deus vai te dar. Se você precisa de um salário melhor, Deus vai te dar, por que não? Você está com o coração na obra, por que Deus não pode te dar? Eu quero mais é que você seja um milionário, para a gente abrir muita igreja, não é para eu ganhar bem não, porque eu sou assalariado. O meu salário não depende de quanto a gente recolhe aqui na igreja, quem paga meu salário é a sede. Então, você precisa estar no lugar certo, para receber aquilo que Deus tem para a sua vida. E o lugar certo é na presença dEle, é lá no seu secreto, mas é aqui também, na comunidade. É aqui junto, em família, buscando, glorificando, dividindo, compartilhando. É isso, esse é o lugar certo. A segunda coisa que eu queria que você prestasse atenção aqui, cuidado com a ociosidade, ela pode te levar a terceirizar as suas responsabilidades. Você já deve ter pescado aí, né? Olha o que diz lá no versículo 1. Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. De quem era a responsabilidade para estar lá? Do rei. Do rei. O rei tinha que estar lá. O rei tinha que estar no fronte de batalha. O rei tinha que estar lá junto com o povo, junto com o seu exército. Mas ele fala assim, não, eu vou ficar aqui e vocês vão para lá. Vocês vão correr o risco de vida na guerra, mas eu não. Eu vou ficar aqui. Agora é o meu tempo de descanso.
Cuidado, irmãos. Não terceirize as suas responsabilidades. Tem coisas na nossa vida que a gente tem que fazer. Não dá para a gente jogar a responsabilidade para o outro. Tem casal que às vezes me procura, fala assim, pastor, meu casamento está acabando. Gente, bênção. Eu tenho o maior prazer em te receber para a gente tomar um café, para a gente conversar, para a gente tratar questões do seu relacionamento. Estou totalmente aberto para qualquer um aqui, seja para casamento, seja para você falar da sua vida, seja por questões que você esteja vivendo. Pastor é isso. E eu amo pastorear. Agora, o que não pode é você querer terceirizar a responsabilidade para mim. Não pode. Por mais que eu te ame, e por mais que eu queira ver você bem, tem coisas que é você que precisa resolver. Tem coisas que a responsabilidade é sua. Eu não posso te dar uma resposta. Eu gostaria muito de fazer isso por você, mas eu não posso. Pastor, eu continuo casado ou eu me separo? Irmão, isso é uma decisão sua. A Bíblia diz que casamento é para a vida toda. Eu vou te aconselhar à luz da palavra. Agora, quem tem que tomar uma decisão? É você. É você. Sabe, queridos, pastor, o bicho está pegando lá no trabalho, meu chefe, não aguento mais ele, porque isso, porque aquilo outro. Aí eu chego para o indivíduo e falo assim, meu irmão, pede demissão do seu trabalho, pede demissão porque Deus vai abrir uma outra porta para você. Aí passa um mês, aí passam 2 meses, aí passam 3 meses, o auxílio-desemprego dele já acabou, o dinheiro dele da rescisão já acabou, e no 5º mês ele chega na minha porta aqui do gabinete, vai bater com todos os boletos dele, falando assim, pastor, está aqui para você pagar, você não falou que era para você demitir, para eu pedir demissão? É isso que vai acontecer. A responsabilidade é minha ou é dele? É dele. Existem responsabilidades que são nossas, nós não podemos terceirizá-las, não podemos assumir a responsabilidade do outro, não podemos. Você quer ver uma coisa? Eu uma vez estava com a Rafa, vocês viram aqui no vídeo, passou aqui umas fotos do Lucas, nosso filho, que faleceu tem 2 anos. O Lucas, ele era uma criança especial. O Lucas, ele tinha paralisia cerebral. Ele era bastante até comprometido. E a gente foi lanchar uma vez no McDonald's com as crianças, levamos ele. Chegamos lá, o Lucas, ele tinha um hábito, igual o bebê. Já viu o bebê quando descobre que está saindo dente? Ele começa a ficar com a mão na boca o tempo inteiro, fica toda babada. O Lucas tinha esse hábito. Ele ficava com a mãozinha na boca, ele ficava mordendo a mão, ele botava a mão na boca, ele se babava todo. A gente já estava acostumado com isso. E, gente, ele já era um adulto. Faleceu com 26 anos. Mas nessa época ele ainda era um adolescente, né? Ainda era um adolescente. Criança ali, adolescente. O fato é que o Lucas, a gente lá com ele com a mãozinha na boca, e ele era muito carinhoso. Ele não podia ver alguém que ele queria fazer um carinho na pessoa. E ele, naquele dia, tinha uma mãe com uma criança. Essa mãe, ela passando com a criança, a sua bandejinha ali de lanche, ele estendeu a mão, com a mão toda babada para pegar na criança. E a menininha, óbvio, naturalmente, sem compreender, né, tudo aquilo, ela falou, ai, que nojo. Normal. E a gente estava acostumado a lidar com esse tipo de coisa. É uma criança. Ela não compreende o que está acontecendo. Só que o que nos assustou foi a reação da mãe. O que nos assustou foi a reação de quem tem a responsabilidade de educar. E falou assim para ela, não, filha, vem para cá, deixa ele aí. E retirou a menina daquele lugar. Na hora, meu irmão, pensa, né, pastor Wagner, naquele velho homem que vem aqui, querendo arrancar toda a grade, né? A mãe igual uma leoa, querendo defender o filho. A mãe olhou para aquela mulher, eu falei assim, a Rafaela vai jogá-la daqui de cima. Irmão, naquele dia a gente teve que pedir muito perdão, porque eu matei aquela mulher na minha cabeça. Eu olhei para ela e eu matei aquela mulher na minha cabeça. A Rafaela falou, que absurdo, que coisa ridícula. Como pode um comportamento desse? Ela é mãe, ela tem que educar,
Era papel dela chegar para ela e falar, não, filha, calma, olha só, ele é uma criança especial, vem cá, como é que é o nomezinho dele? Ah, é Lucas. Ah, oi, Lucas, tudo bem? Olha, essa aqui é a fulaninha. Às vezes, gente, eu não estou aqui para acusar, apontar o dedo, dizer que ela fez isso, ela fez aquilo. Às vezes até por ignorância, por a gente não saber lidar com as circunstâncias. Mas o que eu quero enfatizar aqui é que nós, como pai, como mãe, nós temos a responsabilidade de educarmos os nossos filhos. Essa responsabilidade é sua, é minha. Nós não podemos terceirizar essa responsabilidade para babá. Não podemos terceirizar essa responsabilidade para a professora da escola. Não podemos terceirizar essa responsabilidade para as tias do Kids. Não podemos. Ah, meu filho não conhece nada de Bíblia. Meu irmão, minha irmã, deixa eu falar, não conhece porque você não ensina. Porque se você ensinar, ele vai aprender. Talvez nem você leia. Desculpa a sinceridade. Desculpa a franqueza. Não é um dia na semana, ele vindo aqui na igreja, em um culto que ele vai aprender Bíblia, não. Ele vai aprender, mas a responsabilidade de ensinar é sua. É minha. Falo isso com muito amor, igreja. Muito amor. Não podemos terceirizar as nossas responsabilidades. Não podemos. Existem coisas na nossa vida que nós precisamos resolver. Davi estava diante de uma situação que ele precisava resolver. Ele tinha que ir para a frente de batalha. Era ele que tinha que estar lá. Não era somente Joabe. Ah, mas eu trabalho, pastor. A minha filha fica o dia inteiro com a babá. Eu entendo. Mas o pouco tempo que você tem com ela, tenha tempo de qualidade. Não larga um celular, um tablet na mão dela para se divertir, não. Vem cá, filha, vamos ler a Bíblia. Vamos assistir um filme bíblico. Vou te contar uma história hoje. A história de Davi. Hoje a criançada está aqui com a história de Sansão, não é isso? Cadê a criançada? Está aí? Quem está aí com a história de Sansão aí? Amém? Olha aí. E tem uma atividade aí também para desenhar o pastor. Capricha, hein? Não é para fazer só o rascunho, não. Gente, cuidado com a ociosidade. Cuidado. A ociosidade pode te levar a terceirizar as suas responsabilidades. Terceiro e último. Cuidado com a ociosidade. Ela traz consequências que podem te arruinar. Olha o que diz o texto, lá em 2 Samuel 12, versículo 9. Porque você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova. Por quê? Por que você desprezou a palavra do Senhor, Davi? Fazendo o que ele reprova. Você matou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas, e ficou com a mulher dele. Por isso a espada nunca se afastará da sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o hitita, para ser sua mulher. Davi, ele tomou a decisão errada. E a consequência disso, meu amigo, é que a família dele foi devastada. A família dele foi arruinada por conta de uma decisão errada. Porque ele resolveu viver a ociosidade. Porque ele resolveu ficar de boa no palácio em tempo de guerra. Em tempo de guerra, se você entra para viver a ociosidade, você vai tomar decisões erradas. E as consequências, meu amigo, minha amiga, elas chegam, e chegam com força, chegam forte, não tem para onde correr. Por conta disso, os filhos de Davi foram arruinados. Primeiro morre o filho dele com Betseba. Daqui a pouco o filho vai lá, incesto, pegou a irmã. Guerra entre eles. Morte. As consequências chegaram, porque Davi resolveu viver o ócio em tempo de guerra. Em tempo de guerra, não baixe as suas armas. Não baixe as suas armas.
E a palavra de Deus diz que as nossas armas contra o diabo são a palavra, o jejum e a oração. Nós estamos vivendo tempos de guerra. Guerra. Não podemos baixar as nossas armas espirituais. Nós convocamos a igreja para 72 horas de oração. Foi bênção, não foi, irmã Edileuza? Foi bênção. O ministério de intercessão está aí. Todo mundo orando. Aí você chega lá na sala de intercessão, procura a irmã Edileuza, procura o irmão Luiz, fala assim: irmão Luiz, olha, ora por mim, porque lá em casa está tudo desabando, mas você mesmo não ora. Você não ora. Você baixa a guarda espiritual. Cuidado, meu irmão, as consequências podem ser terríveis. Terríveis. Já falei isso aqui. Eu vivi, quando eu tinha 10 anos de casado, eu e Rafa temos 26 anos de casado. Quando nós completamos 10 anos de casado, vivemos uma crise no nosso casamento. A crise bateu lá na porta de casa. E quando a crise chegou, meu irmão, se eu tivesse baixado a guarda, se eu tivesse falado assim: não, chegou a crise, então é melhor eu ficar na minha aqui. Não. Se eu buscava ali, meu irmão, eu comecei a buscar mais ainda. Se ela buscava, ela começou a buscar mais ainda. Se a gente estava vivendo a guerra, eu falei: agora é sangue nos olhos. Eu vou para cima do capeta, é com tudo. Eu vou com tudo, a artilharia agora vai ser completa. Se eu estava orando meia boca, eu falei: agora é oração direto, é jejum, é leitura da palavra, é outra leitura para complementar. Eu falei: não, é tempo de guerra. É tempo de guerra, vamos para cima. Tem culto segunda, eu estou lá. Tem culto terça, eu estou lá. Tem culto quarta, quinta, sexta, a semana inteira, eu estou lá. Estou lá. É guerra, irmão. Mas não. Davi, ele resolveu se afastar. Davi resolveu e a conta chegou para ele. A conta chegou para ele. Será que essa conta já chegou para você? Será que ela está a caminho? Daqui a pouco bate lá na tua porta. Tem um amigo que ele era casado, 25 anos de casado. O cara é um executivo, uma grande empresa. E ele, o casamento já não estava lá muito bem. Resolveu se enrabichar lá com a secretária da empresa. A mulher dele descobriu. O casamento foi destruído. A menina tinha 18 anos, ia fazer 18 anos, tinha 17 para 18 anos. Você já imagina a idade dele aí, né? 25 anos de casado. Só você fazer a conta aí, passou dos 40. E ali ele começou com uma menininha de 17 para 18 anos. Se juntou com a menina. Veio o primeiro filho, veio o segundo filho, veio o terceiro filho. Agora eu quero fazer plástica. Abdominoplastia. Aí fez. Agora eu quero fazer não sei o que. Aí fez. Aí daqui a pouco ele começou a torrar o patrimônio dele. Vende casa, vende carro, vende isso, vende aquilo outro. Irmãos, esse cara foi arruinado. 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 Me ligou essa semana chorando. Anos depois de separado, 24 anos depois de separado, me ligou essa semana chorando. Arrependido por tudo que ele está vivendo na vida dele. Arrependido porque na época da batalha, ele resolveu estar no lugar errado. Arrependido porque um dia ele poderia ter resolvido essa história de uma outra maneira. Poderia ter buscado ajuda em outros lugares, e não ali, num relacionamento extraconjugal, num adultério. Meu irmão, a conta chega. A conta chega. A palavra de Deus diz que você semeia e você colhe. Não tem para onde correr. Não tem para onde correr. Uma hora, o fruto aparece. Uma hora o fruto aparece. E apareceu para Davi. A ociosidade faz a gente se distrair. Olhar para onde não tem que olhar. A ociosidade, ela tira a gente do lugar certo.
A ociosidade, ela faz a gente terceirizar as nossas responsabilidades. E a ociosidade, ela traz consequências. Que você possa sair daqui nessa manhã, entendendo que você pode ter o seu tempo de descanso justo, e Deus, Ele nos orientou a isso. Ele descansou no 7º dia. É muito importante. Por isso nós temos um calendário, por isso você tem férias, por isso você precisa desse momento. Mas não tira férias de Deus, não. Sabe, não deixa Deus de lado, não. Não se distancia dele, não. A guerra espiritual, se nós pudéssemos enxergar o que está acontecendo agora nas regiões celestiais, meu irmão. Tem anjo guerreando com força lá. Tem anjo lá, saindo na tapa. É granada, é fuzil, é tudo que você possa imaginar lá em cima. Tem um exército guerreando por você. Um exército de Deus guerreando por você. Nós queremos ser esse exército junto com você. Mas você precisa fazer parte dele. Você também precisa fazer parte desse exército. A guerra, aliás, é tua. É tua. Vamos nos unir como igreja, irmãos. E vamos guerrear juntos. Vamos saquear o inferno. Saquear o inferno, ganhar vidas para Jesus, tirar toda a cegueira espiritual desse povo. Apresentar para eles o lugar certo, que é a presença de Deus. Amém?